Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 4. De Laodiceia a uma vida plena. Minha história em direção à Terra Prometida. Quando eu era mais nova, eu invejava o entusiasmo, a paixão e o sucesso espiritual que percebia na vida daqueles que haviam convertido na descrença para o cristianismo. Ao ler a história dessas pessoas, eu me perguntava: por que eu não consigo ficar tão empolgada em relação a Deus e a verdade? No passado, Doug Batchelor era um perdido em seu propósito. Embora tenha crescido com tudo aquilo que o dinheiro pode comprar e experimentando tudo em sua trajetória, foi só quando se refugiou dentro de uma caverna na montanha que descobriu as verdades bíblicas que encheram a sua vida de fogo. David Asterick era um skatista punk e roqueiro que absolutamente não ligava para Deus. Depois de ler O Grande Conflito, sua vida mudou para sempre, pois reconheceu que Deus o havia criado para um propósito distinto. Agora ele dedica toda a sua energia e força para a pregação apaixonada do Evangelho e impactou um número incontável de pessoas para o Senhor. Sherry Peters era viciada em drogas, à beira do desespero, nas ruas do sul da Califórnia. Após descobrir o amor de Deus, saiu das ruas e foi para os estúdios de televisão, onde hoje passa seus dias compartilhando o poder do Evangelho e ajudando outras pessoas a encontrar cura e restauração por meio de seu programa transmitido pelo canal Three Angels Broadcasting Network. Ivo Myers era um cantor de hip hop prestes a ganhar milhões quando Deus o chamou para sair da indústria da música a fim de partilhar o Evangelho. Hoje, ele é um pastor e adorador internacional, usado por Deus para impactar a vida de pessoas do mundo inteiro. É por causa da inspiração dele na iniciativa Operação Chuva Global que hoje temos 10 dias de oração anuais na igreja ao redor do mundo. Que diferença eles já fizeram na vida de tantos. Histórias como essas me inspiram acima de tudo. Coloca em mim o desejo de ser mais fiel ao apontar para o Deus incrível a quem servimos. Em contrastes com esse testemunho aqui mencionado, o meu pode parecer um tanto quanto sem graça. Eu não cresci no palco curtindo rock, morando em uma caverna ou me envolvendo com drogas. Não precisava me preocupar em apaziguar os espíritos de ancestrais mortos, nem sofri com parentes invejosos tentando me envenenar. Em vez de passar os anos da juventude me desviando de tiros ou escapando do que parecia a morte certa, fui criado no Adventismo do Sétimo Dia, mono do Ocidente moderno, rica e cheia de bens, achando que nada me faltava, quando na verdade era pobre, cega e nu. Embora minhas raízes adventistas remontem a quase 5 gerações por causa da apatia espiritual que via na igreja quando mais nova, ser adventista do sétimo dia não era algo atraente para mim. É claro, eu acreditava nas doutrinas, guardava o sábado e amava os cultos familiares diários, nos quais papai lia a Bíblia para nós. No entanto, eu não precisava tanto ir à igreja. Mesmo assim, não desisti da igreja, pois algo no fundo do meu coração me dizia que Deus desejava mais para o seu povo e mais para mim. Graças às orações dos meus pais, que se apegaram com firmeza à sua fé, senti o desejo de entregar o coração a Cristo quando jovem. Desde então, compreendi que Deus estava me chamando para trabalhar para Ele. Mas foi somente quando entrei no ensino médio, morando longe da casa de um pequeno colega chamado Oklahoma Academy, que me empolguei verdadeiramente com o fato de ser cristã adventista do sétimo dia. Foi naquela época que a oração se tornou muito mais real e pessoal para mim, e foi ali que comecei a desenvolver um alicerce sólido para a minha fé. Em resultado do desejo crescente de servir ao Senhor, ao longo do ensino médio da faculdade, eu me envolvi com tudo e qualquer coisa que achasse que levaria crescimento à minha vida e à minha caminhada cristã. Eu era ativa em grupos de jovens, voluntariava-me para trabalhar em diversos ministérios, envolvi-me na liderança de programas, memorização de escrituras, escrevi artigos e me apaixonei pelo serviço missionário, viajando para diversos lugares do mundo. Eu amava aventuras e, por causa disso, pouco depois do ensino médio, fiz um curso de Bíblia na Noruega.
e até passei alguns meses lecionando como aluna missionária nas florestas da América do Sul. Ao longo da faculdade, meu relacionamento com Deus continuou a crescer e eu prossegui encarando a vida de meus estudos com entusiasmo e paixão. Estudei enfermagem na Southern Adventist University e embora o curso fosse extremamente desafiador e eu tenha perdido quase um mês de aulas quando fiquei doente por me sobrecarregar tanto, Deus ainda assim me abençoou, pois consegui me guardar com o título Summa Cum Laude, com mais elevada honra. Após a formatura, comecei a trabalhar não muito longe de onde morava. Sempre que tinha oportunidade, continuava a viajar para fazer trabalho missionário. Realizei uma série evangelística no Quênia. Trabalhei na área da saúde no Egito. Ensinei inglês para os alunos do ensino fundamental na Coreia do Sul. E a lista não termina. Embora eu fosse sincera em minha busca para servir o Senhor, aos poucos, por meio de uma série de circunstâncias difíceis que realmente provaram minha fé, Deus começou a abrir os meus olhos para a necessidade de uma experiência muito mais profunda com Ele. Em janeiro de 2007, fui providencialmente conduzida a participar de um pequeno retiro de discipulado com cerca de 15 outros jovens. O foco era conhecer Cristo por meio de sua palavra. E tivemos um fim de semana poderoso. Além de estudar a Bíblia o dia inteiro, passávamos a noite orando. Orávamos bastante até tarde por nossos entes queridos, por vitória espiritual, por um intermédio mais profundo da palavra de Deus e o mais importante, pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Um dos meus pedidos pessoais em oração era que Deus me desse compreensão de um apreço mais profundo pela cruz. Isso pode parecer estranho, uma vez que fora cristã a vida inteira, mas o meu coração sempre sentiu certo entorpecimento em relação àquilo que Cristo realizou no Calvário. Não era algo que me tocava pessoalmente. À medida que o estudo da Bíblia e as orações intensas continuaram durante aquele fim de semana, a minha fé foi crescendo e comecei a me apaixonar pelo Salvador como nunca antes. Depois que voltei para casa, continuei a mergulhar na palavra de Deus e a passar cada vez mais tempo em oração fervorosa. Foi a partir de então que realmente comecei a ousar pedir a Deus por mais na esfera espiritual. Mesmo assim, foi somente no ano seguinte que o Senhor realmente começou a sua obra. Primeiro percebi-me mostrar o quanto eu necessitava desesperadamente dele. A descoberta do poder do Evangelho. Após meus planos de fazer uma viagem missionária ao Peru falharem, meu amigo Paul, estudante de odontologia da Universidade de Loma Linda, perguntou se eu teria interesse de acompanhá-la à equipe de saúde de instituição em uma viagem missionária para Bangladesh, pois os voluntários partiram em 2 semanas, mas necessitava de mais enfermeiros e eu era enfermeira. Sempre animada para as aventuras, aceitei toda empolgada. 2 semanas depois, estava com os colegas de equipe em uma van superlotada, balançando pelas ruas quentes e poeirentas de Dhaka, a capital de Bangladesh, um país com mais de 170 milhões de habitantes, sobre a qual eu sabia muito pouco. Embora já tivesse viajado por diversos países do terceiro mundo, o sofrimento que testemunhei naquela viagem abalou o meu íntimo ser. Naquele primeiro dia, enquanto olhava nos olhos sem esperança das massas e via o desespero de toda parte, o meu coração ansiava por fazer algo. Mas o quê? Mesmo depois de meus amigos e eu abrirmos mãos de algumas refeições para partilhar mais alimento com os famintos, o custo de uma refeição norte-americana dava para alimentar 30 pessoas nas ruas. Reconhecemos a realidade de que ainda era como se não tivéssemos feito nada. O que 1 ou 2 pessoas poderiam fazer para ajudar toda uma cidade de um país inteiro, presos à pobreza, à fome e ao desespero? Na manhã seguinte, enquanto fazia a minha devoção pessoal, Deus falou ao meu coração e pela primeira vez eu realmente enxerguei minha necessidade desesperada da cruz. Veja bem, eu sempre fui uma boa menina. Cresci
Cresci em um lar adventista conservador e não fazia coisas ruins que as pessoas do mundo fazem. Nunca bebi, fumei ou usei drogas. É claro que eu cometia erros e tinha uns pequenos pecados com os quais lutava constantemente, mas nada como pecados da maioria das pessoas. Pelo menos era o que eu pensava na época. De repente, porém, Deus me mostrou a verdadeira condição do meu coração. Eu tinha muito orgulho das minhas realizações, de minha aparente bondade. Senti-me melhor do que outros, porque os meus pecados não pareciam tão ruins. Além disso, a minha família é adventista do sétimo dia há gerações. Minha tataravó foi amiga de Ellen White. Além disso, com frequência eu me parabenizava por minhas habilidades e pelo fato de ser uma líder espiritual conquistada tanto por jovens quanto por mais velhos. Eu havia dedicado a minha vida aos servos para Deus e era sincero no que fazia. Mas de repente, reconheci que a boa parte de meu trabalho missionário em terras estrangeiras fora movido mais pelo desejo egoísta de alimentar minha sede por aventura do que pelo próprio Senhor. Eu tinha compaixão humana, mas não compaixão divina. Em vez de realmente me importar com a salvação dos perdidos, eu me importava com as fotos que levava para casa a fim de mostrar para os meus amigos. É claro, havia um movimento em que sentia a minha condição desprovida de esperança. Havia ocasiões em que os meus pecados me sobrecarregavam e eu me prostrava em prantos, desesperada aos pés de Jesus, indagando se Ele poderia me salvar. Nessas situações, eu me entregava e a paz de Cristo enchia meu ser. Mas o significado pessoal da cruz sempre parecia vago e distante. Vez por vez, sem me dar conta, eu me afastava e voltava para a segurança da justiça própria e das boas obras até cair de novo. Por causa disso, a minha jornada espiritual sempre foi cheia de altos e baixos. A inspiração nos diz: o pensamento de que a justiça de Cristo nos imputa, não por algum mérito de nossa parte, mas como o dom gratuito de Deus, é um precioso pensamento. O inimigo de Deus e do homem não quer que essa verdade seja claramente apresentada, pois sabe que se o povo aceitar plenamente, está despedaçado o seu poder. Ele pode dominar a mente de maneira que a dúvida e a incredulidade e as trevas constituem experiência do que professam ser filho de Deus. Ele os pode vencer com a tentação. Finalmente, naquela manhã em Bangladesh, eu reconheci a realidade de que nunca haveria uma forma de eu me tornar aceitável para Deus por conta própria. Percebi que tentar mudar meu coração por meio de esforços pessoais era tão impossível quanto alimentar e alcançar os milhões sem esperança na cidade de Dhaka. Sim, eu poderia tentar ajudar algumas pessoas, assim como poderia tentar mudar algumas coisas em meu coração e viver de forma sã. Mas não importava quanto esforço eu fizesse, sempre faltaria algo, pois a realidade é que eu era pecadora necessitando do Salvador. Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 46:6. Graças a Deus, assim que Ele abre nossos olhos para a verdadeira condição de nosso coração, oferece-nos a esperança. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Assentada com a minha Bíblia, refletindo sobre as passagens, ouvindo o som de buzinas, galinha a cacarejar e bebê chorando que vinha de uma rua abaixo, todo o barulho desapareceu enquanto eu contemplava o amor do Salvador por mim como nunca antes. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, à medida que o significado daquilo que Cristo realizou pessoalmente por mim no Calvário se internalizou na minha mente. Quando reconheci aquilo que Ele fez por mim no Calvário,
uma obra que somente Deus sobrenatural seria capaz de fazer, e como eu era desesperadamente perdida e imunda sem o seu manto de justiça, um dom que eu nunca seria capaz de merecer, meu coração se aquebrantou com uma gratidão de um amor que não conseguiria expressar. Chorei naquela manhã, enquanto dizia repetidas vezes a Deus, por entre soluços e lágrimas: obrigada, obrigada, obrigada por descer para salvar até mesmo a mim. Enquanto eu chorava, uma estranha, mas maravilhosa alegria e uma paz como nunca havia sentido antes inundaram a minha alma. Foi somente a partir daquele dia que o poder e a beleza do Evangelho me tocam de maneira tão dramática que me transformaram para sempre. Ellen White escreveu em O Desejado de Todas as Nações, um dos meus livros preferidos: o coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação, mas tanto o nosso título no céu como nossa idoneidade para ele encontra-se na justiça de Cristo. O Senhor nada pode fazer para a restauração do homem enquanto ele, convicto de sua própria fraqueza, se despido de toda a presunção, não se entregar à guia divina. Embora a maioria dos cristãos já tenha ouvido diversas vezes a história do Evangelho, assim como eu, muitos ainda não entendem o seu pleno significado. Ao mesmo tempo em que pregamos o Evangelho, negamos o seu poder. Embora tentamos compartilhar do Evangelho, a nossa vida ainda não foi transformada por ele. Hudson Taylor, missionário pioneiro do interior da China, passou muitos anos trabalhando no serviço do Senhor antes de dar conta do significado pessoal do Evangelho. Desanimado com o peso do pecado e das suas constantes falhas, ansiava por paz, mas só enxergava trevas. Às vezes se perguntava se era possível Cristo salvá-lo. Certo dia, a verdade do Evangelho fez sentido para ele. Compreendeu a plenitude do que Cristo veio trazer para a sua vida. Em uma carta à irmã, relatou sua experiência e despertamento e as consequências que ela trouxe sobre sua vida. Mas como fortalecer a fé? Não correndo atrás da fé, mas descansando naquele que é fiel. Lutei em vão para descansar nele. Não lutarei mais, pois ele não prometeu habitar em mim, nunca me deixar nem desamparar. A parte mais doce, se é que alguma parte é mais doce que outra, é o descanso que a plena identificação com Cristo traz. Não me sinto mais ansioso em relação a nada ao me dar conta disso, pois eu sei que Ele é capaz de cumprir sua vontade, e a vontade dele é a minha também. Não importa onde Ele me coloque nem como, pois nas posições mais difíceis Ele deve me dar sua graça, e nas mais difíceis sua graça me basta. Aqueles que testemunharam a vida transformada de Hudson Taylor acreditaram posteriormente o próprio testemunho. Assim como Hudson Taylor, eu gostaria de ter me apropriado antes do poder do Evangelho, em vez de ter esperado tantos anos depois de haver entregado a minha vida a Cristo. Com muita frequência, porém, quando crescemos dentro da igreja com o tesouro bem à nossa frente, não reconhecemos o que Deus realmente fez por nós, do que nos salvou e no que Ele pode nos transformar. Rumo à Terra Prometida. Faz poucos anos desde que comecei essa jornada extraordinária, e é claro, cada dia é um processo de crescimento. Ainda tenho minhas lutas, como todas as pessoas. Às vezes caio. Descobri que tenho muito mais pecados do que imaginava ser possível. Mas também descobri que Deus pode dar vitória em seu continuar me apegando a Ele. Andar com o Senhor todos os dias e vivenciar a alegria de um relacionamento pessoal com Ele tornou-se o meu maior privilégio. Além de ser meu Salvador e Rei, confidente, amigo, Ele passou a ser o meu verdadeiro amor celestial. É provável que hoje eu esteja mais ocupada do que nunca servindo ao Senhor. Entretanto, as coisas mudaram. As minhas prioridades são diferentes. Reconheço que Deus só me concedeu poucos anos a fim de trabalhar para Ele. Em vez de estar numa corrida para conhecer o mundo, na busca por ver pessoas trazidas para o reino, seja a minha pátria ou no exterior, meu desejo é ver vidas transformadas para a eternidade.
eternidade. Em vez de ir à igreja para ver o que posso ganhar com essa experiência, vou para ser uma bênção e dar algo. Em vez de depender de minhas emoções instáveis, como fazia anos atrás, aprendi a fundamentar minha fé na palavra imutável de Deus. Em vez de me orgulhar de minhas habilidades e realizações espirituais, hoje reconheço a minha verdadeira fraqueza e dependo da força divina. A aventura de servir ao Senhor se torna cada vez mais incrível. Embora não tenha deixado segurança de um emprego estável para trabalhar no Ministério do Tempo Integral, não fico estressada para pagar as contas, nem me preocupo com o futuro que me reserva. Assim como Hudson Taylor, reconheço que nas posições mais fáceis, Deus certamente me dará sua graça. E em meio às circunstâncias mais difíceis, sua graça me bastará. Embora algo me considere missionária onde quer que eu esteja, Bangladesh realmente ganhou meu coração naquela primeira visita. Já voltei diversas vezes e estou pensando em retornar em breve. Paremos de perder tempo no deserto espiritual da complacência laodiceana, da justiça própria, quando Deus já está pronto para nos levar a Canaã. Sim, será necessário levantar o acampamento, sair de nossa zona de conforto. Mas se Deus tem mais para nós espiritualmente, como nos contentaríamos com menos? Gostaria de encerrar esse capítulo com um hino que resume aquilo que Deus fez em minha experiência. Ao ter ousadia de pedir mais, não só provei e vi que Deus é bom aqui e agora, como também recebi extraordinários vislumbres divinos da terra prometida de possibilidades. E Ele pode fazer o mesmo por você. Louvor. Antes era pela bênção, agora é pelo Senhor. Antes era pelo sentimento, agora por sua palavra. Antes eram seus dons que eu queria, agora o próprio doador. Antes eu buscava cura, agora Ele me basta. Antes eram provas dolorosas, agora é confiança perfeita. Antes era salvação pela metade, agora plenamente satisfeita. Antes era um apego incessante, agora Ele firme me segura. Antes era uma deriva constante, agora a âncora lançada está madura. Antes eram minhas obras, daqui em diante as dele serão. Antes eu tentava usá-la, agora Ele me usa de coração. Antes era o poder que eu queria, agora desejo o Todo-Poderoso. Antes para eu trabalhava, agora trabalhar para Ele me enche de gozo.